Graça e paz, meus irmãos. No vídeo anterior falamos da obra do pecado contra nós e nesse vídeo continuaremos a exposição de Efésios 2. Agora iremos ver os versos 4 ao 9. Nessa porção do texto iremos ver a obra de Deus por nós. Nos versos 1 ao 3 a gente viu o pecado contra nós. Agora a gente vamos ver a obra de Deus por nós. Efésios 2, do 4 ao 9. Diz o seguinte: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Enquanto o apóstolo, nos versos 1 ao 3, voltava sua atenção ao homem no seu estado de pecado e putrefação espiritual, o homem pecaminoso agora é colocado em segundo plano e a atenção volta-se agora para Deus. Eu lembro-me aqui nesse momento agora daquele texto no livro de Jonas, no capítulo 2, no verso 9, na parte final do versículo, onde ele diz: ao Senhor pertence a salvação. A gente entende que a salvação provém de Deus somente. Paulo, meus irmãos, admiravelmente mostra-nos o contraste entre a condição atual dos crentes e sua condição anterior. Antes, eles eram objeto da ira de Deus. Agora, são objetos de sua misericórdia e amor. Antes, eles estavam presos pelas garras da morte espiritual. Agora, ressuscitaram para uma vida nova. Antes, eles eram escravos do pecado. Agora, são salvos pela graça de Deus. Antes, eles caminhavam pela estrada dos desobedientes. Agora, usufrui da companhia de Deus. No texto em que lemos, somos lembrados de 4 coisas que Deus fez em favor dos pecadores, a fim de salvá-los das consequências de seus pecados. Em primeiro lugar, no verso 4, Ele nos deu vida. O texto nos afirma dizendo: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Por natureza, meus irmãos, Deus é amor. Mas Deus amaria mesmo que não houvesse pecadores, pois o amor faz parte de seu ser. O amor é uma das prerrogativas de Deus. Por natureza, Deus é amor. Mas o amor de Deus na relação com os pecadores transforma-se em graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia e em graça. E essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia como a graça vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Foi no Calvário, meus irmãos, que Deus demonstrou seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. Chamo sua atenção para o texto de Romanos capítulo 5, 8, onde Paulo nos afirma enfaticamente: Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Chamo sua atenção para o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Amou tanto o mundo
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas pessoas ficam estarrecidas quando descobrem que não somos salvos pelo amor de Deus, mas sim pela misericórdia e pela graça de Deus. Em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que merecemos. Em sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. E tudo isso é possível por causa da morte de Jesus na cruz. Se não fosse a cruz, meu irmão, a salvação de pecadores era impossível. A cruz, a morte substitutiva nos proporciona a salvação. Em segundo lugar, Ele nos vivificou, o verso 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. Isso, meus irmãos, significa que nos deu vida mesmo quando estávamos mortos em pecados. Ele realizou essa ressurreição espiritual pelo poder do Espírito por meio da palavra. Os 4 evangelhos relatam que Jesus ressuscitou 3 pessoas dentre os mortos. O filho de uma viúva, em Lucas 7, 11 ao 17, a filha de Jairo, em Lucas 8, 49 ao 56, e Lázaro, em João 11, 41 ao 46. Em cada caso, deu vida ao proferir a palavra. Chamo sua atenção para o que o texto de Hebreus nos diz, no capítulo 4, no verso 12. Ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essas 3 ressurreições que eu acabei de descrever para você, que eram física, retratam a ressurreição espiritual que ocorre quando o pecador ouve a palavra e crê. Jesus fez a seguinte afirmação em João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Mas nossa ressurreição espiritual é muito maior, pois realiza nossa união com Cristo. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Somos unidos com Ele como membros do seu corpo, de modo que compartilhamos sua vida ressurreta e seu poder. Deus, meus irmãos, nos tirou da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. Temos vida. Antes estávamos mortos, éramos cadáveres, agora temos vida. E a vida de verdade, a vida de fato. Em terceiro lugar, meus irmãos, Ele nos exaltou, no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não somos ressuscitados dentre os mortos e abandonados no cemitério. Uma vez que fomos unidos com Cristo, também fomos exaltados com Ele e compartilhamos o seu trono nos lugares celestiais. Ora, a palavra assentar nos lembra trono, e trono refere-se a poder e domínio. Esta é a posição de Cristo. Ele venceu e se assentou no trono de Deus à sua destra, como está em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Em termos físicos, estamos na terra, mas em termos espirituais, estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, meus irmãos. Assim, como Lázaro, fomos chamados do túmulo para nos assentar com Cristo e desfrutar sua comunhão. As 3 fases da exaltação de Cristo, ressurreição, ascensão e assentar-se no trono, agora são repetidas na vida dos salvos.
Em Cristo, Deus nos deu vida, nos ressuscitou e fez-nos assentar nas regiões celestiais. Esses 3 eventos históricos, deu-nos vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar, são os degraus da exaltação. Nós estamos nessas regiões celestiais com Cristo e de lá ninguém pode mais nos tirar, porque foi Deus em Cristo que nos colocou lá nesta posição. Alegremo-nos, exultemo-nos. E em quarto lugar, Ele nos guarda, versos 7 e 9, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. O propósito de Deus ao nos redimir não é apenas nos salvar do inferno, por maior que seja essa obra. Seu propósito maior ao nos salvar é que a igreja glorifique a graça de Deus por toda a eternidade. Deus, meus irmãos, é o autor dessa salvação. Jesus Cristo é o agente, o Espírito Santo aplica essa obra da salvação. E tudo isso é para o louvor da glória de Deus. Veja o capítulo 1 de Efésios, no verso 6, nos diz: para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Veja o verso 12, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Veja o verso 14 do capítulo 1, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. A meta principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. O céu está cheio das façanhas de Cristo e dos louvores de Deus. Realmente, haverá uma demonstração no céu. Não uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração da incomparável riqueza da graça, da misericórdia e da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. Assim, se Deus tem um propósito eterno para cumprirmos, Ele nos guardará por toda a eternidade. Ele nos guardará por toda a eternidade. Considerando-se que não fomos salvos por causa de nossas obras, não podemos perder nossa salvação por causa de nossas obras. Não podemos. A graça representa a salvação inteiramente à parte de qualquer mérito nosso. Qualquer mérito. Significa que Deus fez tudo por amor a Jesus. Nossa salvação é a dádiva de Deus. A salvação é uma dádiva e não uma recompensa. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz. O que você pode fazer? Nada. Porque nós antes, como eu disse no vídeo anterior, estávamos mortos. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Absolutamente nada. Agora, não existe mais necessidade de sacrifícios e rituais. Fomos reconciliados com Deus, o véu do templo foi rasgado, pela graça somos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus. A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. A fé é um instrumento que você se apropria desse dom, desse presente. É bem conhecida a expressão usada por Calvino: a fé traz a Deus uma pessoa vazia para que se possa encher das bênçãos de Cristo. A fé, meus irmãos,
é a mão que recebe de Deus o presente da justiça de Jesus Cristo. A fé é suficiente porque ela se apropria de Cristo e tudo que precisamos é ficar justos perante Deus. O próprio Senhor é a nossa justiça. É muito importante ressaltar que Paulo não está falando de qualquer tipo de fé. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Não é a fé na fé. Não é fé nos ídolos. Não é fé nos ancestrais. Não é fé na confissão positiva. Não é fé nos méritos. É fé em Cristo, o Salvador. Deposite toda a sua fé e sua confiança no Cristo vivo, no Cristo que ressuscitou dos mortos e também nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele estamos assentados nos lugares celestiais. E desse lugar, meus irmãos, ninguém pode mais nos tirar, porque nele estamos guardados, nele estamos preservados, nele estamos guardados por toda a eternidade. Portanto, concluo dizendo: deposite a sua fé em Cristo. Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.